3, 2, 1, boa tarde, F2A, F2B, F2C, que saudades de vocês, que saudades do nosso colégio integral. Estamos na primeira aula do nosso mês de maio e a gente está falando de termologia, né? Nas nossas aulas online. Quente, frio, quente, mais quente, menos quente, né? Então, nós estamos aprendendo justamente isso, calor e temperatura. E hoje a gente vai falar de propagação de calor. A gente já falou que a temperatura é a agitação das moléculas, né? Para ficar mais claro, eu arrumei um negocinho aqui bem interessante para vocês entenderem o que é temperatura. Vejam bem, isso aqui é um simulador de energia cinética. O que é energia cinética? Energia de movimento. Quando eu aqueço alguma coisa, a gente já viu que as moléculas começam a ficar muito agitadas. Quando elas estão a baixa temperatura, elas estão assim, faz barulho mesmo, tá? Se eu aumentar a temperatura, olha o que acontece com as moléculas. Cada bolinha é uma molécula. Calor intenso, muito intenso. Fica tão agitada que pode. Depois que eu catar essas bolinhas. Mas tudo pelas ciências, né, galera? Tudo pela ciência. Então, vamos lá. A gente estava discutindo lá no chat sobre o termômetro digital para ficar mais fácil para a gente visualizar o que foi discutido. Eu estou aqui com os slides e rapidão a gente vai fazer uma consideração sobre esse tal do termômetro digital. Esse termômetro aqui, ó, clínico digital, né? Então, que vai aferir minha temperatura e mostrar que nesse dispositivo, esse display, né? Acho que o meu aqui está com a bateria até fraca, não está ligando, mas enfim, ele vai mostrar aqui, ó, acusar aqui no leitor, a temperatura onde eu coloco o termômetro em contato. Então, ele tem aqui na pontinha, né, essa parte metálica, que é um condutor muito bom, como a gente já estudou. Os metais são excelentes condutores e que vai transmitir o calor para um dispositivo e esse dispositivo vai, através de fórmulas matemáticas, interpretar, então, aquela temperatura, em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc. Depende de como ele foi programado. Então, aí a gente está aí na nossa aula, né, dia 6, agora à tarde, às 4 horas, e vocês estão assistindo aí minha aula no meu canal. Galera, Colégio Integral, bora lá. Então, esse termômetrozinho aqui, como é que ele funciona? Foi tarefa de casa para pesquisa de vocês pesquisaram muito bem, adorei nossa discussão, ótimo. Recebi muitos prints de fotos de cadernos, de pesquisas do F2 se mandando muito bem nas nossas atividades. Parabéns, galera. Então, olha só. Vamos discutir um pouquinho mais rapidinho para a gente fechar isso e partir para o que nos interessa, transmissão de calor. Então, o termômetro digital, ele possui lá dentro dele um circuitozinho que é alimentado por uma pequena bateria e tem um sensor de temperatura na extremidade, tá? Aqui, o sensor de temperatura, correto? E tudo isso fica acomodado, né, numa camada de plástico que envolve o termômetro, até para proteger ele, para ele não quebrar. Se fosse vidro, por exemplo, ia ser mais perigoso. E um visor, que é o visor, esse visorzinho aqui, ó, LCD, né, plasma. Ele funciona assim, então, ó, vamos recapitular lá o que a gente discutiu nas pesquisas. O sensor de temperatura é um componente, ele é também chamado de transissor, né, ou termissor, semicondutor a temperatura, que varia a tensão conforme a temperatura aplicada. O que é isso, varia a tensão? Varia a energia dentro dele de acordo com a temperatura que você põe. Uma temperatura mais quente, esse sensor pode até dilatar e acusar um determinado valor, né, que o termômetro está programado para registrar. Essa tensão, então, é transformada em sinais digitais. Cada tensão
vai fazer a leitura de um número, né? Isso é programado em um sistema de microprocessador. Então, cada calor que ele receber, ele vai emitir um valor. Por isso que vai formar os numerozinhos lá no termômetro, beleza? Então, galerinha, após colocar em contato com o corpo, na axila, por exemplo, quando vai aferir a febre, um cronômetro interno avisa com um bip que o processo de medição da temperatura terminou. Então, ele faz um barulhinho, né? Chegou lá nos 38, mediu, a temperatura não está aumentando mais, chegou num certo equilíbrio térmico, aí ele apita. Tá aí, ó, por dentro, como funciona tal aparelhinho. O sensor da temperatura, ele está aqui na ponta, vai transmitir esse calor para cá, aqui, né, vamos dizer assim, que está o sensor propriamente dito. Ele é conectado a essa parte de metal. Tem uma bateriazinha que é igual a dos relógios, né? Aqui a temperatura está em Fahrenheit. E aqui o microprocessador. Como eu disse, no microprocessador vai ter os códigos para aparecer os dígitos, né? 37, 37, cada um vai acusar, cada calor que recebe vai disparar um dígito aqui, beleza? Então, assim que funciona o nosso termômetro. Agora sim, nós vamos iniciar os processos de troca de calor, que já falamos na aula passada. E essa transferência de calor, como a gente já comentou nas outras aulas de termologia, ela pode ser de 3 formas. Acompanhe comigo: condução, convecção, que vimos já na aula passada, e ficou faltando para essa aula irradiação. Mas, como eu sou um professor muito bonzinho, eu vou recapitular com vocês os outros dois tipos que estão aí mostrando, condução e convecção, antes da gente passar para irradiação. Então, aqui está mostrando as 3 formas, ó, bem bonitinho. A condução, você tem que ter contato, segurar um objeto, esse objeto esquenta e passa calor para o corpo que está em contato com ele. Na convecção, são correntes de temperaturas diferentes de um material. Por exemplo, o ar, que é uma matéria, quando ele esquenta, ele começa a girar e provoca uma convecção, uma corrente de convecção. Como nós vimos, o ar frio desce e empurra o ar quente que sobe. Isso vai gerar uma onda de calor e de ar mais quente e ar menos quente. E a irradiação é um tipo de calor que se propaga sem precisar de meio, sem precisar, por exemplo, de ar, né? Uma coisa quente transmite esse calor até chegar por raios, né? Até chegar num outro corpo. Então, por isso chama irradiação. É o caso do Sol aqui para a Terra, né? Ele transmite calor por irradiação. Galera, então olha só. Vamos ver primeiro o caso, que é a condução. Vamos passar por ela rapidinho, porque nós já falamos. A condução térmica ocorre quando 2 corpos de temperaturas diferentes, né, são colocados em contato, e sempre a transmissão do mais quente passa calor para o menos quente, que a gente fala popularmente de frio, né? E isso por causa das agitações da molécula que espalhou aqui pelo meu quarto, né? Que depois eu vou ter que catar. Quando a gente esquenta alguma coisa, as moléculas se agitam e elas vão passando essa agitação para as outras, para as demais. E ótimos condutores transmitem mais facilmente esse calor, né? Então, nesse processo, há apenas transporte de energia. As moléculas ficam no lugar delas, elas não saem caminhando, como, por exemplo, o ar, que quando você esquenta, o ar sobe, o ar todo, a matéria sobe, né? Aqui, não, vai ser apenas a transmissão de calor. As moléculas vão se agitando, passando essa agitação para outras moléculas, mas elas ficam pulando lá dentro, elas não saem. Aqui saiu porque eu agitei demais, né? Mas o calor vai ser transmitido assim. Enfim, olha o que acontece. A molécula, ela fica lá. O que eu estou falando é o calor, ele vai sair, ele vai passar de um corpo mais quente, vai para o outro. A molécula, a matéria, tá? Cuidado com isso. O calor, ele sim, passa de um corpo para o outro. A molécula que forma essa caneta aqui, as bolinhas que formam os átomos que formam dela, não vai sair, senão ela vai desintegrar. Entendeu? Cuidado para não confundir. Então, as moléculas não saem.
a agitação, o calor delas, né, é que passa de um corpo para o outro. Então, aqui a molécula, olha, aqui na ponta onde está sendo esquentado, ela vai agitar, passando, transferindo essa agitação para o metal todo, até que ele passa para outro corpo que está em contato, que tem uma temperatura menor. Então, por isso, se você segurar uma barra de ferro, igual mostra ali, numa vela, numa salico, né, esquentando, você queima a sua mão. Porque esse calor, essa energia vai chegar até a sua mão e vai passar para ela, porque você está em contato. Então, condução precisa ter contato. Por isso, não podemos usar panela, quando a gente está cozinhando, né? Não devemos usar colher, desculpa, de metal, porque a gente pode queimar nossa mão. Uma vez que o calor que está aqui, a panela tem contato com o fogo, então há uma condução de calor do fogo para a panela, que por sua vez está em contato com a colher, então ela passa esse calor para a colher. E se sua mão estiver em contato com a colher, queima. Por isso, dei preferência a colheres de cabos de madeira, cabos de plástico, né? Um plástico resistente ao calor. Convecção térmica, o segundo caso de propagação de calor. Na convecção térmica, nós vamos ter, por exemplo, se tratando de gases como o ar, que é uma mistura de gases, nós já falamos disso. Se eu uso, por exemplo, um aquecedor, eu devo colocá-lo embaixo. Por quê? Ele esquenta o ar sobe. Se eu quero um ar-condicionado, eu instalo ele aqui em cima. Por quê? Ar frio é mais pesado. Moléculas frias se juntam. Moléculas quentes se espalham. Vocês viram ali como que as minhas espalharam, né? Então, quando o ar fica quente, ele vai espalhando e ele sobe. Quando ele fica frio, ele vai concentrando e ele desce. Tá? Então, isso vai gerar uma corrente de convecção. O que é uma corrente de convecção? É um ciclo em que quem é quente desce, quem é quente sobe, quem é frio desce. Observe as minhas setinhas aqui. Ó. O ar frio só sobe quando ele se transforma em quente. Olha aqui, ó, setinha azul, quer dizer que o ar ainda está frio. Passou dentro do aquecedor, ficou quente, aí ele fica vermelho e sobe. Ficou claro? Então, ar quente sobe, ar frio desce. Então, isso é chamado de corrente de convecção. O aquecedor provoca correntes de convecção do ar no ambiente. Só gases que podem sofrer essa propagação de calor por convecção? Não. Também podemos criar essa corrente de convecção em líquidos também, tá? Então, denomina-se convecção térmica o processo de transferência de calor que acontece graças à movimentação de um material. Então, olha que diferença da condução. O material na condução não sai do lugar. A colher quente, ela passa o calor pelas moléculas para o outro corpo, mas a colher não sai do lugar. Aqui na convecção térmica, o material sai do lugar. O ar que está frio sobe. O ar, as moléculas todas sobem. Tá? Então, não fica parado igual na condução. Estou lá com a barra de ferro lá no metal, a barra não sai do lugar e sobe. Né? Agora, o ar, quando ele é aquecido, ele sobe. Então, na convecção, o material se desloca. Na condução, o material não se desloca. O que se desloca é apenas o calor. Ok? Então, como eu tinha perguntado, só os gases sofrem a convecção térmica? Não, nos líquidos também acontece a convecção térmica. Por exemplo, no caso da água. Se a gente estiver fervendo uma água, olha o que acontece. Aqui a gente tem os dois tipos de propagação de calor. Vamos analisá-los aqui comigo. Vamos identificá-los. Olha só. A chama do fogo em contato com a panela é um tipo de propagação do tipo condução, contato do fogo com a panela. Começa a esquentar a água. O que vai acontecer? Essa água que estava mais fria aqui embaixo, ela começa a esquentar e ela sobe e empurra a água que estava mais fria para baixo. Né? Aí o que vai acontecer então? O que é quente é igual ao ar. O que é quente sobe, o que é frio desce. Então, assim, a água toda da panela vai esquentando.
né? Então, às vezes, a gente sente, quando a gente entra numa piscina, por exemplo, que lá embaixo a água é mais fria. E aqui na superfície a água está mais quente. Já observaram isso? Próxima vez que vocês entrarem numa piscina, observem para vocês verem. Tá? Por quê? O quente tem tendência a subir, o frio tem tendência a descer. E vamos, então, chegar ao que interessa. Antes disso, vou propor um experimento para vocês fazerem e ver qual que vai ser a reação de vocês. Depois vocês me contam. É simples, vocês vão precisar de 3 copos e águas em temperaturas diferentes, tá? Vocês vão precisar, então, de uma água morna. Vocês podem colocar ela lá no micro-ondas por 1 minuto, 1 minuto e meio, mas não é água fervendo, não, pelo amor de Deus, vocês vão pôr o dedo lá dentro, vai queimar o dedo de ninguém, não. Então, uma água morna, tá? E uma água gelada, precisa ser bem fria, ok? E aí, vocês vão pegar um terceiro copo com água ambiente, água que vocês podem pegar lá na torneira. Coloca um dedo em cada copo, tá? Um dedo, então, em cada copo. Vocês vão colocar um dedo na água fria, o outro dedo na água quente. Espera 2 minutos cada dedo lá na água. Na água quente não, na água morna. Morna para quente. Então, fico 2 minutos com os dedos mergulhados, um em cada copo. Um na água morna e um na água fria, gelada. Depois eu tiro os dedos e jogo nessa água morna, nessa água normal, temperatura normal. Qual vai ser a sensação que o seu cérebro vai interpretar? Vem um calor de um lado e vem um frio do outro. Quando isso chegar lá no seu cérebro, como que isso vai conflitar? Façam em casa, fica para casa essa tarefa, depois vocês me contam. Pode me contar lá no clipe também, do Integral, tá? Como que foi essa experiência? Como o seu cérebro vai interpretar? Lembrando, esses slides estarão daqui a pouco disponíveis para vocês. Voltarem na pesquisa, ver como que faz. Terceiro e último caso, irradiação térmica. Irradiar é emitir, espalhar, né? Então, isso acontece da seguinte forma. A irradiação, ela permite a transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados por vácuo, mesmo que não exista ar. Por exemplo, Sol, Terra, né? Como que o calor do Sol chega até a Terra? Não tem ar entre a Terra e o Sol, né? É vácuo no espaço, só dentro da atmosfera que a gente tem o ar. Como é possível, então, esse calor viajar pelo espaço sem ar para propagar? Algumas coisas precisam do ar. Por exemplo, o som não se propaga sem ar, né? Se você for para o espaço e produzir uma explosão de uma bomba, você não consegue escutar, porque não tem ar. Mas o calor, ele pode passar por irradiação mesmo no vácuo, tá? E é isso que nós vamos ver. A luz, essa luz branca, essa luz do sol, essa luz das lâmpadas, quando elas passam em vidros, como um prisma, por exemplo, ou até mesmo numa gota de água, ela se decompõe. Na verdade, a luz branca ela é formada pelas 7 faixas de cores do arco-íris. E uma dessas faixas emite calor. É justamente a faixa que nós chamamos de infravermelho, né? Um vermelho mais baixo. Tem o ultra e o infra. Por exemplo, a gente fala também do ultravioleta. Então, aqui no vermelho, infravermelho, a temperatura é bem mais alta do que, por exemplo, em outras faixas de luz. Tá? Então, descobriu-se que essa faixa de luz emite calor, o infravermelho. Ao aproximar cuidadosamente as nossas mãos um ferro de passar roupa ligado, né, que está bem quente, sem a gente tocar no ferro, a gente sente que ele está emitindo calor. Isso também quando eu chego a minha mão perto de uma panela que está no fogo, né? Quando eu vou tocar alguma coisa, se eu sinto que está chegando um calorzinho, opa, melhora um pouco aqui que está quente, né? Então, tá vendo que o calor que está nesse corpo quente, ele consegue se propagar, ele consegue viajar e chegar até um outro objeto a uma certa distância. Isso é irradiação. Atualmente, existem alguns aparelhos especiais que tornam possível enxergar o infravermelho. Então, nem sempre o infravermelho é visível.
Por exemplo, apesar de emitir calor em infravermelho, o ferro não emite luz. Então tem objetos que emitem só o calor através do infravermelho e tem objetos que já emitem o calor e a luz. Onde existe infravermelho? Por exemplo, nos controles remotos, quando a gente aperta, aqui, por exemplo, eu tenho um termômetro infravermelho, né? Olha, está chegando a luz infravermelha aí na câmera, tá vendo? Ó, ela está até piscando. Então aqui está o infravermelho, beleza? Esse infravermelho, ele é capaz de mover, é uma energia que é capaz de mover, inclusive, partículas. Funciona como um dedo que vai lá e aperta. Então, um termômetro infravermelho, que funciona batendo e refletindo o calor que chega através da luz e registra a temperatura. No controle remoto, ele vai lá e aciona um código. Cada botão que você aperta, daqui a pouco a gente vai ver no slide, aciona um código. Tem torneiras também, vocês já devem ter visto em shoppings, por exemplo, em Belo Horizonte, não tem aquela válvula para abrir a água. Você chega a mão de baixo e aqui ó, tem um sensorzinho que ativa a água. Esse sensor também é a temperatura, calor. Quando eu chego a minha mão, já detecta o calor, tá? Porque aqui perto da pia está tudo muito frio, né? Ou menos quente. E aí, ó, como eu falei, controle remoto, né? Ele funciona da seguinte forma. Quando a gente pressiona qualquer tecla, volume, aqui canal, né? O controle emite um código dessa tecla pelo raio infravermelho. Então, vai indo os códigozinhos desse raio infravermelho. Recebendo o código, a TV executa a função correspondente a cada código. Então, por exemplo, o código do volume é esse aqui. Se você apertar, vai ter um microprocessador lá no televisor que vai corresponder àquele código. Se você aperta outro botão, outro código é acionado, tá? Irradiação térmica no nosso dia a dia. Então, tem vários exemplos que a gente tem a irradiação térmica, né? Por exemplo, numa lareira, numa fogueira, quando a gente chega perto de uma fogueira, a gente recebe o calor da fogueira, quando a gente está com muito frio, né? Na lareira, a mesma coisa. Esse calor também é emitido em lâmpadas, como, por exemplo, essa lâmpada aqui. Ela vai ficando quente à medida que vai esquentando, né? Não essas lâmpadas de LED, mas muitas lâmpadas que a gente chama de lâmpada convencional, né? Essas lâmpadas que consomem muita energia justamente por gerar muito calor. Mas elas são usadas, por exemplo, em granjas, para esquentar os pintinhos. Na ausência da galinha, né? Para chocar ovos, para esquentar os pintinhos, é a lâmpada que faz esse aquecimento, por emitir calor. Tá? Então, a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia onde há esse tipo de irradiação, onde esse calor de um corpo é irradiado, espalhado até chegar a corpos mais próximos. E talvez o que mais nos chama atenção em termos de irradiação seria como funciona a garrafa térmica. Antes de falar disso, vamos falar o seguinte: os objetos espelhados, geralmente de vidros ou metais, né? A sua superfície, por exemplo, o metal, reflete muito calor. O calor bate como um espelho, bate e volta, reflete. Quando ele é espelhado, feito de metal, por exemplo, ou vidro. Um revestimento metálico permite evitar trocas de calor por irradiação. Por quê? Como o calor bate e reflete, o calor não é rapidamente absorvido, tá? Então, apenas a superfície, não todo o material, né? Não estou falando de um bloco de ferro, estou falando de uma casca de metal. É o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, papel alumínio em volta de um determinado alimento, como chocolate, por exemplo. Evita que o calor que vem do ambiente vá para o interior do chocolate. Ele bate no alumínio e reflete. Por outro lado, se eu vou assar uma carne, eu coloco a carne e envolvo o papel alumínio, o que vai acontecer? O papel alumínio, a carne vai esquentar, né? E aí aquele calor vai tentar escapar e o papel alumínio não deixa. Aí vai cozinhar a carne mais rápido. Algumas roupas contra o fogo, usadas por bombeiros, têm um revestimento externo de metal, que reflete o calor irradiado pelas chamas. Por exemplo, aqui a gente tem um desses exemplos. Então, essa roupa aí, ela tem uma película de metal, é como se fosse um papel laminado, né, um papel alumínio, que vai refletir o calor.
então ela vai esquentar menos o corpo dele, quando ele tiver que entrar, por exemplo, numa casa pegando fogo. As garrafas térmicas, elas possuem vários isolamentos, entre os quais os revestimentos espelhados. Aí, nesse caso, elas são feitas de vidro. Esses diversos isolamentos que aparecem no esquema abaixo permitem conservar o calor quente ou gelado. Então, olha só, como funciona a garrafa térmica. Mesmo vocês nunca tenham visto uma garrafa térmica por dentro, assim como ela está aqui. Ó. A gente tem, então, um vácuo, a gente tira o ar. Quando a gente tira o ar, a gente evita a propagação de calor de duas formas. As outras duas formas que a gente estudou. A condução, porque a condução precisa de contato, então se eu deixo um espaço sem ar, não vai ter contato, né? E a convecção, as correntezinhas lá, né? Então o vácuo, ele evita a condução e a convecção. O vácuo não evita a irradiação. Lembra, né? Quando a irradiação não precisa ter ar, necessariamente, mas ela evita a perda de calor pelas outras duas formas. As paredes de vidro espelhado, o vidro é um bom isolante térmico. E o espelhado reflete o calor irradiado. Então, o líquido está aqui dentro, quente. Né? Esse calor que vai tentar sair, quando ele bater nos vidros, ele vai ser refletido, bate e volta. E fica preso aqui dentro. A tampa de plástico ajuda, porque ela é um isolante térmico. O líquido armazenado, se ele for gelado, a garrafa térmica evita que ele receba calor do ambiente. Então, quem está frio tende a receber calor de fora. Só que aí, aqui por fora também tem uma película de vidro e vai evitar que esse calor de dentro de fora venha para dentro. Quando o calor tentar bater aqui, ele reflete e volta. Dessa forma, além de tudo, ainda existe um envoltório plástico externo para dificultar saída ou entrada de calor por irradiação. Beleza, galera? E aí, finalizando nossa aula, um mapa conceitual, né? Falamos do equilíbrio térmico de dois corpos. Ele existe quando eles chegam na mesma temperatura. Não existe quando as temperaturas são diferentes. Quando as temperaturas são diferentes, eles precisam trocar calor. A transferência de calor do corpo mais quente sempre para o corpo mais frio ou menos quente, né? Pode ocorrer de três formas, a gente estudou elas agora: condução, convecção e irradiação. Na condução, você pode ter os isolantes térmicos, como a gente já falou, e a gente pode ter os condutores térmicos. Isolantes térmicos, isopor, vidro, ar, né? Condutores térmicos, geralmente metais, de várias formas. Meninos, estamos chegando ao fim da nossa aula. Vamos para o chat agora para a gente discutir o que vocês viram aqui, dúvidas e mais alguma coisa que vocês queiram, acham interessante para a gente falar, beleza? Então, forte abraço. Fiquem com Deus. Até mais.